na parte de terça-feira, o plano eterno de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 24 e 25. Leia comigo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Paulo estava preso. Paulo não estava murmurando, reclamando, mas ele diz, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Mas, talvez, seu maior sofrimento tenha sido de não poder realizar o trabalho de pregar o evangelho de cidade em cidade e de casa em casa, como fazia antes. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu aos cristãos de Filipos, Paulo agora disse aos colossenses que se alegrava em seus sofrimentos, que eram para o benefício deles. Colossenses 1,24. Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios, Filemão. Após a sua libertação, Deus o inspirou a escrever os importantes conselhos de 1 Timóteo e Tito. Durante sua prisão final, em uma dessas celas em Roma, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Estes últimos anos proporcionaram para Paulo a oportunidade de escrever uma parte significativa de todo o Novo Testamento. Provavelmente, ele escreveu também a carta aos Hebreus. O plano eterno de Deus já previa tudo isso e muito mais. Em Colossenses 1,25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, geralmente traduzida como dispensação ou responsabilidade. Em sentido limitado, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas, como em 1 Timóteo 1,4. Isso inclui a missão apostólica de Paulo, mas em sentido mais amplo, abrange todas as provisões de Deus no plano da salvação. O ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. É importante observar que Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior, um plano muito mais abrangente, que começou a ser implementado antes da fundação do mundo, conforme diz Efésios 1:4. O plano da salvação não surgiu depois do pecado de Adão e Eva. O plano da salvação nasceu na mente de Deus antes da semana da criação, antes de criar Adão e Eva. Deus já tinha um plano. Por quê? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabia o que aconteceria no planeta Terra. E Deus tinha uma provisão. Deus tinha a disposição do Deus Filho, aquele que se dispôs a morrer pela família humana, caso Adão e Eva pecassem. Meu querido irmão, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ele conhece todas as coisas e Ele proveu salvação para você e para mim. Como as decisões, grandes ou pequenas, encaixam-se no plano maior de Deus? Será que existem decisões pequenas? Não, não existem decisões pequenas, porque pequenas decisões são de grande significado no plano da salvação. As decisões, por pequenas que pareçam, podem ter resultados muito mais amplos que só se tornarão evidentes no futuro. Portanto, meu querido irmão, este Deus que nos amou de tal maneira, que já proveu um Salvador antes de criar Adão e Eva, este plano da salvação que nasceu na mente de Deus antes da semana da criação,
este plano da salvação, esta graça divina chegou até você. E o que nós podemos dizer? Aleluia! Por esse grande amor, por esse amor incompreensível, porque Deus amou, sim, de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor e de mais precioso, a vida do Filho unigênito, para que você e eu tivéssemos vida eterna. Aleluia!